Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio da nossa série Antroposofia. Hoje com um tema difícil que o Marcelo quis trazer aqui para nós: Suicídio. suicídio, desencarne voluntário antecipado, eu diria. É isso aí, antecipado, esse é o ponto. Fora de hora. Tudo que é fora de hora é o mal. Tudo Que que é é no seu um, tempo é o bem. que é um comportamento que sempre me deixou muito curioso. Eu, obviamente, não posso falar em primeira mão, nunca tive nenhum tipo de ideação nesse sentido, mas é muito curioso entender por que um organismo biológico cuja função é estar vivo decide encerrar a própria vida antecipadamente, né? Porque não é o organismo Não, biológico exato, que toma exato. essa Nós vamos decisão. chegar lá, calma, criatura, nós vamos chegar lá. Explica para mim depois. Mas, enfim, isso é uma coisa, né, que sempre me deixou muito fascinado, de certa forma. Uma fascinação mórbida, eu confesso, mas fascinado. E você me fez até esquecer o que eu ia falar, pô. Desculpa, meu caro amigo. Era o organismo biológico. Ah, sim, porque existem situações e situações de suicídio, né? Existe Sim, muito e a gente vai suicídio. diferenciar aqui todas essas situações. Existe suicídio, por exemplo, em situação de guerra. O seu inimigo vai te capturar e provavelmente vai te matar, você pode decidir terminar Uhum, pelos seus próprios termos. uhum, Mas ao mesmo tempo existe o suicídio da pessoa que não está em risco iminente de vida e decide se suicidar. E também existe hoje em dia muito o suicídio assistido, né, em países aí como uhum. Suíça, Canadá, Dinamarca, que é a pessoa que muitas vezes é diagnosticada com uma doença terminal, com um tumor, alguma coisa assim, é dado pelos médicos, que eu também acho um erro isso, você dá um prazo de validade para uma pessoa, e a pessoa, em vez de esperar todo esse tempo, ela pode decidir fazer um suicídio assistido antes. E tem sido usado bem controversamente no Canadá em caso de depressão. A pessoa está com uma depressão resistente há muitos anos, fazendo acompanhamento psiquiátrico, não sai desse estado depressivo nunca. E a pessoa pode também optar pelo suicídio assistido dentro das especificações do governo canadense. Que loucura, eu não É fazia ideia meio. disso. Eu sou bem contrário a essa prática. Mas no Canadá, o governo deles parece aceitar isso como uma coisa possível. Enfim, são cenários e cenários, e acho que vamos tentar cobrir o máximo possível, mas sempre lembrando que a gente não. A gente está aqui para tentar dar um pouco de explicação, muitas vezes, para quem ficou, né, numa situação de suicídio, família, familiares. Isso, a ideia é ajudar quem está aqui, Exato. para que não cometa o suicídio e para aqueles que estão aqui e já perderam um ente que foi dessa maneira, para que encontrem Um pouco de algum conforto. conforto nos conhecimentos da ciência espiritual, sabendo que ainda podem fazer algo por essa pessoa e sabendo o que ela está passando. Perfeito. Bom, te deixo com a palavra, então, nesse primeiro momento. Perfeito. Eu queria só fazer um parênteses aí sobre o que você trouxe, que de novo eu fico sempre impressionado com o seu conhecimento, antenado em tudo, um fenômeno de conexão com temas contemporâneos e de A a Z. Vamos trazer o Canadá? Eu só queria dizer o seguinte: o Canadá, segundo a antroposofia, é o país onde mais fortemente se manifesta coletivamente um ser demoníaco que vive na alma humana, que é o sósia, um tipo específico do sósia, que é o sósia geográfico. O Canadá tem esse karma de ter o pior sósia geográfico de todas as nações existentes no mundo hoje. Então, essa aberração, que é isso que eles criaram lá, tem muito a ver com isso. E o sósia é um ser animânico, é um ser totalmente materialista, somente um povo com uma mentalidade totalmente materialista seria capaz de criar uma aberração como essa, um negócio desses, né? Uhum, Principalmente no caso da depressão, uma loucura total. uhum. É, e segundo, vou fazer um parênteses já para não esquecer de fazê-lo depois. É,
a gente vai ver que quem se suicida fica preso no corpo, na esfera física, durante muito tempo, e a gente vai explicar por quê. Isso tem alguma correlação com o tempo de vida terrena que ainda sobrava para a pessoa. Então, nesses casos de doentes terminais, como você falou, a gente pode fazer uma reflexão que eu vou fazer ao longo da explicação, não tenho a resposta agora, porque foi algo novo para mim, mas pode ser que, nesses casos, o tempo do sofrimento pós-morte com o suicídio seja reduzido, porque na doença terminal, muitas das coisas que a gente vai falar aqui já aconteceram, então é uma pequena antecipação. Mas lembrando que mesmo nesse caso não se justifica, porque, apesar do dano ser menor, né? Mas não se justifica porque é sempre possível, por intervenção espiritual, a cura de qualquer doença em qualquer estágio que ela esteja. Então, somente a descrença na capacidade da atuação do mundo espiritual como mecanismo de cura, como meio de cura, pode levar a essa conclusão materialista de que alguém está numa fase terminal. Eu vou citar o exemplo do nosso amigo do Douglas Gabriel. Ele já teve 5 ou 6 vezes com doenças terminais para morrer. Nas 5 ou 6 vezes ele voltou à vida de uma maneira que a ciência moderna não pode explicar. Isso eu tratei em mensagens com ele, do porquê que ele passou por isso, qual é o papel dele. Ele concordou comigo em tudo e até me agradeceu, dizendo que ele só entendeu algumas coisas da biografia dele a partir das constatações que eu fiz e compartilhei com ele, fazendo um diagnóstico da pior doença dele, que é um neuroacoustic fibromatosis, que é um câncer que dá em todos os lugares do corpo. Mas enfim, ele se curou disso. Ele, durante acho que 1 ou 2 anos, fez hemodiálise todos os dias numa outra época da vida dele, estava desenganado, e da noite para o dia ele voltou a ter os rins funcionando perfeitamente, nunca mais precisou fazer nenhuma hemodiálise. Ele teve uma época, quando ele morava no Havaí, ele teve uma convulsão que ele ficou 3 dias desacordado, e nesses 3 dias o que ele estava tendo era uma iniciação. Ele visitou todos esses reinos sombrios dessa hierarquia de sombras dos adversários, transitou por tudo isso. Isso causou uma destruição de algumas áreas do cérebro dele numa convulsão, e depois tudo foi plenamente restaurado em plena função. Ele não teve uma destruição definitiva, mas teve uma convulsão que criou, vamos dizer que é um AVC transitório no cérebro inteiro, mas era um transitório porque não causou um dano definitivo, mas se curou de tudo isso. Enfim, e N outras doenças que ele cita, e isso é possível. Então, mesmo no caso de uma doença terminal, eu acredito que o suicídio nunca é uma justificativa. E não sou eu que tenho que dizer se eu acredito ou não acredito. Eu vou explicar para vocês agora, compartilhando aqui com o Lorenzo, o que a antroposofia nos traz para explicar o suicídio, e cada um de vocês vai poder chegar à sua própria conclusão, ponderando no coração. Só um parênteses antes de você dar essa explicação. Tem um exemplo muito bom aí do Douglas Gabriel, mas temos também outros exemplos, claro, vários outros exemplos. Eu gosto muito de citar o Dr. Joe Dispenza, perfeito, que atende milhares de pessoas, perfeito, tem um histórico de dezenas de milhares de pessoas, que através de técnicas de meditação ele consegue curar doenças que a medicina não explica. Ele foi muito contestado, foi chamado de charlatão muitas vezes, então ele decidiu encarar de frente essa situação e falou, então venham os cientistas e meçam aí o que está acontecendo, porque eu não sei explicar. Eu sei que a gente entra num estado de meditação e de ressonância dos corpos tão profunda que a gente acaba promovendo curas que a medicina ainda não sabe explicar. Mas, como você mesmo falou recentemente no outro episódio, no campo espiritual tudo é possível. Tudo é possível. E a nossa mente é a nossa porta para o mundo espiritual. Então, parêntese fechado. Não, agora eu vou ter que entrar no seu parênteses, mas o mundo espiritual é o campo de todas as possibilidades. Exato. É o campo unificado das leis
naturais. A física fala isso. Não Sim, estamos nem falando não estamos nem falando de nada. Eu vou chegar nisso. É um conhecimento da física hoje em dia. Mas para quem não conhece o Joe Dispenza, eu gosto de dizer que ele é o verdadeiro Doutor Estranho, tá? Doutor Estranho teve aquele problema nas mãos com um acidente de carro, era um médico, e aí ele foi procurar um caminho lá no Tibete para reconstituir as suas mãos, e ele toma contato, num primeiro momento, com um cara que tinha tido a coluna vertebral completamente destruída, que é exatamente o caso do Joe Dispenza, que num acidente ele tem a coluna vertebral totalmente destruída, e ele vê esse cara jogando basquete, está perfeito ali, todo mundo sabe que ele não teria condições de se recuperar. Aí, através desse cara, ele acha o acesso para ir lá eu acredito que são monges tibetanos, posso estar falhando aqui no tibetano, mas para esse monastério de monges de uma linha oriental, e lá ele aprende a como reconstituir as suas mãos também, como esse outro cara reconstitui a coluna. E o que o Joe Dispenza faz é isso, ele reconstitui até o nível da matéria física a sua coluna vertebral, algo que os médicos achavam impossível de acontecer, mas para o mundo espiritual nada é impossível, e aí ele passou a desenvolver algumas técnicas, alguns meios em que ele pode ser um orientador, um guia, um condutor de outras pessoas nos seus processos de cura. Um amigo nosso em comum teve num curso dele e falou que lá ele viu 2 ou 3 casos de remissão espontânea de cânceres complicadíssimos e que aconteceu durante o curso. Ele tem lá todo um esquema de fazer exames e um monte de coisa e ver durante o curso. Eu entrevistei recentemente, aliás, para mais uma iniciativa de podcast aí que eu lancei junto com o nosso amigo, lá no Elefantes da Neblina. E eu entrevistei um casal que tinha um filho com um problema de refluxo urinário. A urina voltava da bexiga para o rim, que causava assim, uma série de infecções, etc. E ele nasceu com isso, um defeito congênito, e o médico falou, olha, nós vamos ter que manter ele vivo de alguma forma até ele ter 1 ano e meio de idade, porque não tem como operar um neném de uma operação tão complexa quanto essa. E eles então entraram nessa missão de manter o filho vivo durante 1 ano. Uma série de antibióticos, uma série de coisas terríveis que a medicina tradicional teve que fazer. E ela começou a se dedicar a estudar Joe Dispenza, porque ouviu falar, começou a ler o livro, entendeu, né, como eram as coisas lá, começaram a frequentar os eventos, começaram a fazer as meditações de cura, e o filho deles foi a primeira criança a ser permitida entrar no evento do Joe Dispenza, porque não pode entrar criança. E a criança, misteriosamente sem cirurgia, os médicos totalmente embasbacados, não sabem explicar o que aconteceu. O canal que liga o rim até a bexiga tá perfeito. É isso aí. E é assim mesmo. Essa deveria ser a regra da vida e não exceção. Conforme nós formos evoluindo, se quiser ouvir esse como episódio, seres humanos, vou ver. Lá no aplicativo. Mas conforme a gente evolui, tudo aquilo que parece anormal, a gente vai ver que é o normal da vida, é a regra e não deveria ser a exceção. Mas vamos então, foi lindo esse nosso começo aí, eu acho que vai ajudar muito, já ajudou para os nossos ouvintes se sintonizarem algumas oitavas acima do nosso pensamento materialista convencional, porque a realidade espiritual muitas vezes ela é oposta diametralmente àquilo que a gente experimenta como realidade material. Então vamos lá. O Rudolf Steiner, eu acho lindo isso que ele faz. Eu quando escrevi meu livro Muito Além de um Conto de Fadas, eu falo que ele escreve de forma ao mesmo tempo científica e poética, com plena consciência mental e com pleno amor, tudo que ele faz. E aí ele vai trazer um exemplo para tratar desse tema tão difícil que é o suicídio, que é lindo. E ele vai sempre trabalhar com opostos, né? Os espelhamentos invertidos, como a gente trouxe no episódio anterior. Então ele vai tratar do suicídio como uma forma anormal de desencarne. E aí ele vai dizer qual é a forma normal do desencarne, a melhor de todas. Então a gente vai começar falando sobre essa forma normal, porque aí fica claro pelo contraste, pela oposição, que a gente entenda o que é o suicídio.
e por que as suas consequências, senão a gente não entenderia. Então vamos lá. Você sabe qual é a causa mortes mais comum no mundo, meu amigo Lourenço? Deixa eu tentar dar como dizem os americanos, um educated guess. Educated guess, é isso aí. Eu desconfio que deva ser... Difícil essa pergunta. Tá muito mais fácil do que você imagina. Tá me levando a crer que seria suicídio, mas... Não. Da forma normal. Cardiovascular? Sim, um ataque cardíaco. Você foi perfeito. Eu sabia que você ia acertar. Eu te transmiti. Tava aqui tentando te transmitir mentalmente. Então entendeu? foi você. Me conectando com você. Entre cardiovascular e acidentes. Não, é um ataque cardíaco. É um ataque cardíaco. Parada cardíaca é a forma mais comum de morte no mundo. E por que é isso? Eu vou dizer que eu não sei se são mais de 30% das mortes, ou talvez 40% ou 50% das mortes que ocorrem de parada cardíaca. E por quê? Porque há uma sabedoria, a gente vê a sabedoria divina aí atuando. A melhor forma é a que mais ocorre. Então a gente vê que o bem está triunfando em relação ao mal, tá certo? Já que a melhor forma é a que mais ocorre. E por que é assim? Porque no momento em que ocorre uma parada cardíaca, o espírito se desliga voluntariamente do corpo físico. Ocorre exatamente na hora que é para ser, para que a passagem do outro lado seja a melhor possível. E por que essa passagem do outro lado é a melhor possível? Por que o espírito se desliga exatamente na hora que tem que se desligar? Porque quando uma pessoa morre de parada cardíaca, a parada cardíaca é só a pontinha da pontinha da pontinha, ó, só o topinho aqui, ó, desse cristal aqui, é a última molécula aqui, ó, do cristal, a pontinha da pontinha do iceberg. Muito antes disso, você já foi tendo um desligamento do corpo astral da pessoa, que se desliga do corpo etérico e do corpo físico. E depois que esse corpo astral já está bem avançado no seu desligamento, o corpo etérico também começa a se desligar de forma avançada, e no momento da morte tinha um fiozinho que mantinha o corpo astral ligado ao corpo etérico, o corpo etérico ao corpo físico e o corpo astral diretamente ao corpo físico. Esse último fiozinho que tinha é esse mantido pelo espírito, e aí o espírito, cortando esse último fiozinho de ligação do etérico e do astral com o corpo físico, desliga também o espírito e ocorre o desencarne. Isso ocorre de forma perfeita. E essa é a maneira também como desencarnam os grandes mestres. Os grandes mestres escolhem a hora em que eles vão fazer a passagem, e nessa hora exata, e aí é um impulso consciente, não é um impulso inconsciente do espírito, no caso deles é um impulso consciente, é o próprio espírito que já se manifesta na personalidade humana e consciente, ele programa tudo isso, ele acompanha todo esse processo, e o último momento desse desligamento do espírito é um comando que é dado pela própria mente consciente dos grandes mestres. Por isso, assim, se for pegar o exemplo do Maharishi da meditação transcendental, ele disse que ele ia fazer a passagem dele, se recolheu, e depois de 12 dias recolhido, ele fez a passagem dele, exatamente nesse processo. E aí, por que isso é bom? Por que isso é importante? Por que essa é a maneira normal e mais adequada de fazer o desencarne? Porque quando a gente vai para o outro lado, o primeiro nível pelo qual a gente passa é o do Kama Loka. Kama significa desejos e Loka significa dimensão. Então é a dimensão dos desejos, é o lugar dos desejos, a esfera dos desejos ardentes. Kama são desejos ardentes. Então, todos aqueles desejos da alma que só poderiam ser manifestados no corpo físico, enquanto o corpo está encarnado, eles são percebidos com uma intensidade dezenas de vezes maiores. Os sufis
os sufis árabes, os islâmicos, eles falam que é 60 vezes mais a sensação da alma do lado de lá. Eu já ouvi números de 100 vezes mais forte. Mas assim, qualquer coisa que seja, não dá nem para medir em números. É uma intensidade muito maior. Eu já vivi essa experiência de estar no Kamaloka em vida. Foi uma experiência de iniciação que eu tive. E é indescritível como, de um lado, os sofrimentos são muito maiores do que os sofrimentos do lado de cá, e, de outro lado, os prazeres, a felicidade, o bliss, a bem-aventurança, é algo que é inexistente, é como o infinito do lado de lá comparado a um ponto do lado de cá. É muito maior. Então, não dá para colocar isso de forma matemática apenas. Então, quando a gente passa para o outro lado, a gente passa primeiro por esse lugar que na Bíblia é o purgatório, por exemplo. Você está purgando tudo aquilo que você ainda traz de resquícios kármicos, de resquícios emocionais, de coisas mal digeridas na sua vida do lado de cá, relacionamentos mal digeridos, ações mal digeridas, pensamentos mal digeridos, sentimentos mal digeridos. Tudo isso fica armazenado, tudo isso faz parte da sua alma e fica armazenado nesse seu corpo astral. E aí, quando o seu corpo astral se desligou completamente do seu corpo físico, você tem menos influência, por exemplo, dos desejos sexuais que você tem na alma, que são desejos ligados ao corpo físico. Você tem menos influência da dor da separação dos entes com quem você convivia. Imagina que você é muito ligado à sua esposa muito ligada a você, também no nível físico, através do corpo físico. Se a alma ela ainda está presa ao corpo físico, esse desejo do corpo físico do outro lado é muito mais intenso. Isso é uma dor muito grande. Então é uma sabedoria que haja esse desligamento do corpo físico para que a alma possa passar do outro lado no Kamaloka por processos em que essas paixões do corpo físico, que são impossíveis de ser atendidas do lado de lá, tenham a menor influência possível dentro dessa purga que se faz do lado de lá, dentro dessa catarse, dessa purga que se faz do lado de lá dessas energias. E a mesma coisa com relação ao corpo etérico. Hoje a doença básica da humanidade, a gente vem falando disso desde os primeiros podcasts, é isso que eu represento aqui, onde o corpo etérico ele está desgastado, ele está exaurido. Na hora que ele está desgastado e está exaurido, ele se torna prisioneiro do corpo físico. O corpo físico se torna mais forte, há uma perda da harmonia, do equilíbrio na relação entre corpo físico e corpo etérico, e o corpo físico aprisiona o corpo etérico. E pode também aprisionar setores da alma, porque é uma parte da alma que se desloca, mas outras partes da alma sempre ficam aqui no físico e no corpo, no etérico e no físico. E como há essa separação, essa ligação que existe é uma ligação defeituosa. E esse defeito dessa ligação significa que o corpo físico e o etérico enfraquecido aprisionam também níveis da alma, níveis do corpo astral. Então isso pode ocorrer. E quando você tem, então, essa morte, onde a separação foi feita no máximo que poderia do astral e do etérico, você não passa, então, nesse Kamaloka, nesse purgatório, pelos grandes sofrimentos, que são os maiores, de ter uma alma e um corpo etérico aprisionado ainda ao seu corpo físico e sem poder do lado de lá atender de qualquer forma a esses desejos. Por isso que você tem, por exemplo, e isso é uma verdade espiritual independente da fonte, relatos de que existem espíritos obsessores que vão ser obsessor da pessoa para tomar o corpo dela e participar de uma relação sexual através daquele corpo. A gente falou no episódio anterior que seres demoníacos, eles usam o corpo dos seres humanos para a sua própria evolução, porque eles não têm mais um corpo. Algumas almas do lado de lá, elas são escravos desses seres demoníacos e essas almas elas vão criar processos de obsessão do lado de cá. E essas obsessões ocorrem também porque elas têm esses desejos fortemente, o que as torna presas fáceis para serem objetos de escravização e de obsessão
de outros seres humanos encarnados para terem experiências sexuais através desse corpo, ou para poderem tomar álcool através das pessoas, para poderem fumar um cigarro através das pessoas. E a gente tem esses exemplos, muitos dos eventos mediúnicos, onde a mediunidade ela ocorre com o chakra rodando no sentido anti-horário, que é a mediunidade ligada ao físico e que não deveria mais existir, ela é totalmente involutiva. Essa mediunidade, em lugares onde ocorre esse tipo de mediunidade, é muito comum que os espíritos que entram nas pessoas que são os médiuns, que esses espíritos consumam álcool e consumam drogas, fumem cigarro, tudo isso acontece. Então as coisas estão correlacionadas. Isso que eu estou falando agora não está na explicação do Steiner sobre suicídio, mas cabe dentro do conhecimento que a gente já compartilhou aqui com os nossos ouvintes, seguidores. Muito bem. Então a melhor maneira de morrer é essa, e a razão pela qual a morte é facilitada é por esse desligamento da melhor maneira que pode ocorrer para o karma daquela pessoa. Aí do lado de lá é tudo muito mais fácil. O corpo etérico, ele se dissolve em 3 dias, em 72 horas, 3 dias após a morte, o nosso corpo etérico se dissolve no éter cósmico. A gente não fala da crônica do Akasha. Por que a gente pode, um clarividente pode acessar na crônica do Akasha a memória de todo o universo, e a gente disse no podcast anterior que pode acessar... Desculpa, o que você quer falar? E a gente disse no podcast anterior que pode acessar também as vidas de qualquer ser humano. Isso é possível porque nesses 3 dias depois da morte, esse corpo etérico ele se desfaz e ele volta para o éter universal. E nesse desfazimento, nessa volta para o éter universal, eu vou fazer um paralelo aqui com o que ocorre com a nossa ciência da computação hoje em dia, é feito um download, então, ou é feito um upload no caso, porque vai para um nível superior. Então, todas essas informações da vida da pessoa que estão registradas no corpo etérico dela e também de todas as outras vidas, tudo isso é registrado no éter universal, é registrado na crônica do Akasha e fica armazenado para sempre, eternamente, e pode ali ser acessado. Esse processo que ocorre normalmente quando há uma parada cardíaca, ele não ocorre em muitos outros casos. Aí não é só necessariamente no caso do suicídio, mas todas as pessoas que têm o seu corpo etérico aprisionado no corpo físico, e a mentalidade materialista gera esse aprisionamento, muitas delas não vão conseguir, depois da morte, dissolver plenamente o seu corpo etérico nesse éter universal. E aí esse corpo etérico que não vai para o éter universal cumprindo o caminho correto, que seria, ele fica aprisionado como uma força, que é esta força de vida ainda, que permite depois os processos de possessão e de obsessão espiritual. Então esse corpo etérico pode se ligar ao corpo etérico de uma pessoa viva, e a partir dessa conexão desse corpo etérico que é tomado pelas forças involutivas nesse processo de pós-morte, esse corpo etérico enfraquecido, materializado, o Rudolf Steiner diz que esse corpo etérico tem um formato semelhante ao da borracha, mas é uma borracha espiritual. Ele não consegue mais ser dissolvido. E aí esse corpo etérico é o que, assim como a borracha, algo... A gente não fala de... Os médios falam de larvas etéricas, falam de coisas grudadas na pessoa. Isso que está grudado na pessoa num processo de obsessão é este corpo etérico que ficou emborrachado e que não pôde voltar para o universo. Então isso ocorre não apenas no caso do suicídio, mas em todos os casos em que o corpo etérico é aprisionado pelo corpo físico. E isso é muito comum. Na doença básica da humanidade, que é essa
separação aqui, esse gap, pelo enfraquecimento do corpo etérico. A origem de tudo isso é o enfraquecimento do corpo etérico. Então, esse corpo etérico enfraquecido, ele fica aprisionado pelo físico e ele não segue o seu caminho normal. E aí tem muitas gradações, muitas distinções diferentes para fazer que não cabe aqui fazer. Mas, em regra geral, é isso que acontece. E aí o que acontece com o corpo astral? O corpo astral também, que ficou aprisionado nesse nível físico, ele também não vai seguir o seu caminho normal. O que é não seguir o seu caminho normal? Ele não vai conseguir entrar nas esferas astrais. E desculpa agora só fazer um parênteses para não confundir vocês. Eu estava falando do processo normal, e agora eu estou dando um exemplo de um processo anormal, que é muito mais abrangente do que o processo anormal no caso do suicídio. Mas a gente entrou nisso, eu vou seguir, mas só para esclarecer que processo normal, processo anormal e suicídio. Eu estou agora falando desse processo anormal aqui, que está entre o processo normal e o suicídio, que é a pior das situações. Então, nesse processo anormal, o que acontece com o corpo etérico, com o corpo astral, é que o corpo astral ele vai ficar preso às esferas, à esfera terrena. Então, as almas que têm esse corpo astral preso no corpo físico e no etérico dessa maneira, porque um está ligado ao outro, eles não conseguem atravessar no pós-morte a esfera do planeta Lua. Eles ficam entre a Terra e a Lua, que é essa esfera do Kamaloka. Então, não atravessam a esfera do Kamaloka, não vão depois da esfera da Lua para a esfera de Mercúrio, depois para a esfera de Vênus, que são os planetas intrasolares que chamam, e depois na esfera do Sol. Quando a gente passa pela esfera do Sol no pós-morte, a gente passa 3 vezes pela esfera do Sol em espiral, e depois a gente vai para a esfera dos planetas superiores, que são, em ordem, Marte, depois Júpiter e depois Saturno. Saturno é o máximo que a gente alcança e de lá a gente começa a reconstruir a nossa encarnação dentro de um processo normal. As almas que estão presas, elas ficam só até a esfera da Lua. Muitas das almas têm um aprisionamento parcial ou têm essa dificuldade aí parcial. É importante que pelo menos elas cheguem até a esfera de Marte, para que haja uma nova encarnação satisfatória, que seja evolutiva e não involutiva. E pelo fato de que muitas das almas não conseguem chegar nos planetas superiores entre uma vida e outra, que é Júpiter e Saturno, é que foi criado pelas potências superiores favoráveis à evolução do ser humano o círculo de meteoros que fica próximo a Marte. Esse círculo de meteoros que fica próximo a Marte é um círculo de meteoros que traz, numa medida emergencial, as energias que só viriam dos planetas Júpiter e Saturno, e parte até do próprio Marte. Então, quem chega ao círculo dos meteoros nesse processo desencarnatório ainda consegue criar uma nova encarnação evolutiva. Então, esse é o processo que ocorre. Então, nessa evolução anormal, não se chega nem a essa esfera da Lua. E aí o que acontece é que essas almas, elas ficam aprisionadas no terreno, elas não vão conseguir na próxima encarnação trazer valores espirituais, energias espirituais evolutivas de todos esses planetas, e aí a sua nova encarnação fica prejudicada. Então, esse é o processo maior. E agora vamos falar do suicídio. O que acontece no suicídio? No suicídio, a pessoa ela toma uma decisão de tirar a vida dela que foge de toda a organização do ordenamento das leis divino-espirituais. Então, quando ela tira a vida dela, esse processo de separação do corpo astral e do corpo etérico não ocorreu. O corpo astral e o corpo etérico estão completamente ligados ao corpo físico. E o próprio espírito também está muito ligado ao corpo astral e etérico, que ficaram presos. Então, quando a pessoa passa para o outro lado,
os tormentos, as dores, os sofrimentos são muito, muito maiores, porque ela vai viver na dimensão espiritual algo que não é do espiritual, algo que é do físico, e que esse físico ela não poderia levar para o espiritual. Então ela fica presa, literalmente, num limiar, na fronteira, threshold, é como o Steiner fala e os conhecimentos espirituais vão tratar. Ela fica presa num limbo durante muito tempo, porque ela não consegue levar para o espiritual o que não é espiritual. E ela não consegue levar nem para o etérico e nem para o astral aquilo que é físico que ela está trazendo, porque eles estão aprisionados ali. Então ela fica nesse limbo durante muito mais tempo e o soltar desses fios vai demorar muito mais e com um sofrimento muito maior. E aí imagine que, no mínimo, essa pessoa vai passar nesse sofrimento que é muito maior do que o sofrimento que ela tentou evitar aqui. Uma pessoa que se suicida num estado de sofrimento. Essa é a regra. Esse sofrimento que a pessoa quer evitar do lado de cá é um sofrimento 60, 100 vezes, que parece ser infinitamente maior do lado de lá. Não dá para quantificar. É o que eu estava dizendo antes. Tanto sofrimento quanto alegria, as bem-aventuranças do lado de lá são muito maiores. Então, o suicida ele passa por esse enorme sofrimento e por um tempo muito maior do que ele deveria passar dentro de um processo desencarnatório normal. E aí existem outras leis espirituais envolvidas que determinam o seguinte: toda vez que você chega numa situação limítrofe como essa, em que você cai em erro, cai em tentação, se desvia do seu caminho, no momento exato em que você tomou a decisão de se desviar, era o momento em que as forças espirituais mais positivas iriam vir em seu auxílio. Então, uma pessoa que comete um suicídio num dia, se ela tivesse dormido mais uma noite e chegado até o dia seguinte, naquela noite as forças espirituais teriam chegado até ela para salvá-la daquele sofrimento que ela estava passando. Então, as forças negativas é que tentam a pessoa, tentar de tentação, elas atuam sobre a pessoa para que ela cometa um erro, fazendo algo antes da hora. Porque se ela não fizer aquele erro, não fizer isso antes da hora, virão em seguida as forças espirituais de luz para resgatá-la. Já estava vindo. Essas forças negativas sabem o momento exato em que o socorro espiritual vai chegar. Então, antes desse socorro espiritual chegar, elas tentam destruir ao máximo, fazer que a pessoa erre ao máximo, para que ela não possa receber aquilo que é bom e que estava no caminho dela e que elas já sabiam. Então, a sabedoria espiritual mostra que nunca se deve fazer o suicídio, porque aquilo que você perde é uma graça, uma bênção, uma dádiva espiritual que estava no seu caminho e que há uma sincronicidade exata entre o seu erro e o momento em que elas iriam chegar, essas forças, para te auxiliar. Muito bem. Aí o que acontece então e que pode ser feito? Aí do outro lado tem várias coisas que vão acontecer, mas primeiro, o que os familiares, as pessoas que têm um vínculo com as pessoas que se suicidaram pode fazer? Uma coisa é dizer, nunca se suicide por causa disso, disso e disso. A outra questão é, o que fazer se essa tragédia já aconteceu? A oração é a maneira mais poderosa de ajudar as pessoas do outro lado. Eu ouvi isso do Douglas Gabriel, ele não estava falando de suicídio, mas ele diz que qualquer pessoa que está do outro lado recebe uma oração como se fosse um banho de luzes, como um arco-íris chegando para a pessoa. Ela não vai perceber as palavras que a gente está usando do lado de cá, não vai perceber os sentimentos no nível humano, não vai perceber a nossa intenção no nível da intenção humana. No lado de lá, tudo isso se transforma em bênçãos que descem sobre a pessoa na forma de luzes, como um arco-íris. E essas luzes, elas têm sempre uma frequência sonora também, que é a frequência da harmonia das esferas. Então, junto com essas luzes, frequências sonoras, frequências harmônicas, que vão ajudar a pessoa a se harmonizar do lado de lá para
para minimizar sofrimento e reduzir o tempo nesse lugar mais denso do lado de lá, tudo isso é minimizado com o poder da oração. A oração chega para as pessoas como frequência, que ajuda no processo de harmonização delas do lado de lá. E da mesma maneira, se alguém que já está numa fase melhor do lado de lá, ora por nós do lado de lá, a gente recebe isso como graças e bênçãos divinas, um momento de alegria. Quando você lembra de um ente seu querido, quando você faz uma oração para um ente seu querido, ele do lado de lá recebe algo. Quando um ente seu querido do lado de lá lembra de você, você recebe isso como um momento de felicidade, que vem às vezes com uma recordação dessa pessoa. Quando você vê uma borboleta voando e relaciona com a pessoa, as borboletas têm esse papel mágico de transitar entre o espiritual e o material. As abelhas também têm esse papel mágico. Então, quando você vê esses seres e relaciona com alguém que você ama, os pássaros também têm isso, porque eles já estão nesse nível mais do astral, né, que é mais próximo do espiritual. Então, tudo isso também é algo que você recebe do lado de cá, vindo das pessoas que estão do lado de lá. E aí... 41 minutos. Tá, eu acho que é melhor a gente fechar. E aí, para trazer mais um ponto importante sobre o suicídio, e depois vamos fazer parte 1 e parte 2 sobre suicídio, mas a gente fecha aqui. O outro aspecto importante a compartilhar é o seguinte: o suicídio tem graus, e esses graus têm consequência. Então, o exemplo que o Steiner vai dar para a gente entender é o seguinte: é de um cara que numa vida anterior ele tinha uma transgressão moral na alma dele. Acho que a palavra que o Steiner usa não é transgressão, eu já vou me lembrar aqui se for outra. Mas vamos chamar que ele tinha uma transgressão moral na alma e ele judiava de animais. Ele fazia maldade para animais. Esse mesmo cara, na encarnação seguinte dele, ele tem pânico de animais. Ele não pode se aproximar de animais, que ele entra em pânico. E esse pânico de animais leva ele a um tipo de loucura. E nesse tipo de loucura, ele resolve se suicidar, porque ele não aguenta mais viver com aquele pânico, com aquele medo de animais. Ou seja, é uma questão kármica. O Steiner também sempre traz exemplos que nos ajudam a entender de outros aspectos. Todas essas questões psicológicas, psíquicas, podem ter também, e sempre, normalmente tem, na verdade sempre tem, uma origem kármica. E ele então resolve se suicidar por não aguentar mais aquilo. Mas o que ele quer não é se autodestruir. Ele não quer acabar com o eu dele ou com a alma dele. Ele quer acabar com aquele sofrimento que vem daquele medo e daquele pânico que é incontrolável e que faz com que ele não consiga exercer mais nada na vida material dele. E aí ele comete o suicídio dando um tiro na cabeça. Aí esse tiro na cabeça pegou num lugar em que a bala ficou alojada lá durante um tempo e não foi a bala que o matou, mas foi depois o rompimento de um vaso sanguíneo no local onde a bala se alojou. E isso faz com que a causa-mortes verdadeira dele não tenha sido o tiro dado por ele, como ação dele, com o revólver através da bala. É uma consequência secundária e indireta. Então, tudo isso afasta o que é o caso clássico do suicídio, em que o cara quer acabar com a existência dele, ele não quer acabar com o sofrimento. Então, tudo isso minimiza o que vai acontecer do lado de lá. E é muito importante trazer isso. A gente não poderia fechar esse primeiro episódio falando de suicídio sem trazer isso para relativizar. Essa é a grande maioria dos casos de suicídio. Então, aqueles que estão aqui, que são familiares de alguém que se suicidou, se eles não têm essa informação, a gente está trazendo um conhecimento espiritual que ia causar sofrimento.
para muitas das pessoas que estão ouvindo. E toda vez que uma verdade espiritual ela não traz benefício para quem a ouve, ela traz algo de ruim, ela perde o valor da verdade. Então, para que o valor da verdade seja mantido, a gente tem que trazer essa relativização, que se não foi com o objetivo de se destruir, mas a fim de terminar com o sofrimento, as consequências são menores. São terríveis, é muito pior o que vem do lado de cá. Então, para quem pensa nisso, nunca cometeu o suicídio, e ter a certeza, se tomou a decisão de se suicidar e não fez o suicídio, qualquer pessoa vai comprovar que logo depois esse auxílio do qual eu falei veio, e essas pessoas podem dar esse depoimento para que outras pessoas entendam que isso é uma verdade espiritual, entendam a força disso e também se afastem dessa ideia, sabendo que o auxílio sempre vem. Muito bem. Aí, então, o que acontece é que a passagem dessas pessoas do outro lado, ela é amenizada porque não houve essa vontade de se autodestruir. Eu acho que com isso a gente pode fechar essa primeira parte desse episódio sobre suicídio. Você tem alguma pergunta para fazer? Fica para o próximo. Nessa primeira parte realmente não. Estou ok com todas as informações, acho que entendi tudo. Tá bom. Eu só queria trazer mais uma coisinha, só para fechar bonito. O tempo tá mais do seu lado que do meu. Tá. Não, só para fechar com algo que é muito bonito. Logo depois que o coração para, pensando no processo normal, você tem a parada cardíaca, que vem primeiro, e aí depois você tem a morte cerebral. A morte se caracteriza efetivamente com a morte cerebral. E na morte cerebral há uma outra sabedoria divina muito bonita, que é o seguinte: sabe qual é a última parte do cérebro que se desliga, Lorenzo, quando há essa morte cerebral? Quando o sistema nervoso desliga? É a parte do cérebro onde a gente sente felicidade. A última sensação do ser humano, quando o cérebro desliga, é de felicidade. Isso é muito importante, porque tudo que acontece do lado de lá acontece em função do nosso estado emocional no momento da morte. Então, a maioria dos seres humanos vai morrer sentindo felicidade, e isso ajuda no processo da passagem do outro lado. Isso se opõe ao suicida. O suicida vai morrer num estado de grande sofrimento. E essa é uma outra maneira de ver que, para o suicida, o que acontece do lado de lá é muito mais difícil. Entendeu? Então, a providência divina traz essa questão da felicidade no momento da morte. Eu gostaria de, na próxima parte desse episódio, nós falarmos de outros tipos de mortes, que também são precoces e, enfim, não suicídio, mas também... sei lá, guerras, assassinatos, acidentes. Perfeito. Imagino que devam haver consequências. Steiner fala de tudo isso. Perfeito. Então, já temos assunto para a próxima parte do nosso episódio. Encerramos por aqui esse primeiro, acho que foi bem interessante. Mais do que interessante, assim, esse episódio é para realmente confortar as pessoas que perderam alguém, sabendo que a oração pode ajudar muito. E sabendo também mais uma coisa, o suicida eventualmente vai superar todo esse sofrimento do lado de lá e vai ter novas chances de encarnar e de evoluir. E uma coisa que acontece é que fica um aprendizado para a eternidade. Nunca mais uma pessoa que cometeu um ato de violência contra si mesmo, como o suicídio, vai em qualquer encarnação futura cometer esse mesmo ato de violência. O tamanho do buraco no qual ele entrou é também uma sabedoria que se cria para que ele não passe por isso novamente. E com isso, a gente vai fazer um gancho para o próximo episódio, onde a gente vai relacionar o suicídio com o uso de drogas psicodélicas. Perfeito. Temos um episódio. Muito obrigado por essa, acho que foi muito bom para alguém que esteja ouvindo, que talvez esteja numa situação dessas, conhecer um pouco mais do que a doutrina espiritual fala sobre esse tema. A ciência espiritual. A ciência espiritual. Mas a ciência, doutrina... doutrina é dogmático. Ciência é verdade.
Perfeito. Valeu, meu amigo. Obrigado. Obrigado a todos também.